São Luís de Gonzaga é um dos santos mais conhecidos e amados na igreja. Infelizmente, nos últimos tempos, pouco se fala dele, mas há um tempo atrás, quando as congregações marianas, dos homens, sobretudo dos rapazes, tinham mais força, São Luís de Gonzaga era muito falado, porque é o grande protetor dos congregados marianos, grande modelo de penitência e de inocência para a nossa juventude. Ele nasceu no final do século XVI, era filho da Itália, era filho de um Marquês Fernando. No mesmo dia do nascimento ele foi batizado, porque nasceu bem doente. A família pensava que ele iria morrer. A mãe já, no ventre materno dele, já tinha consagrado ele a Nossa Senhora. Ele nasceu, foi batizado, ficou bom. Desde pequeno, já aos 5 anos de idade, já se via o pequeno Luís aos pés da imagem de Nossa Senhora rezando. Às vezes no canto da casa, procurava o Luís. Onde está o Luís? Estava rezando, sempre rezando. Foi crescendo, a família tinha posses. Depois, já aos 7 anos, ele se decide se consagrar inteiramente a Deus. Uma vida muito pura, muito recatada, de oração, de penitência. Aos 13 anos, ele já se decide a entrar numa vida religiosa, porém, sem falar nada para ninguém. Depois fala para a mãe em segredo. O pai vai trabalhar em Madrid, na Espanha, na corte do rei. Ele é nomeado, o Luís, nomeado um dos pajens do príncipe, naquela vida de corte, cheia de dificuldades e de ocasiões para o pecado. Ele se destacava sempre pela modéstia no olhar. Podia-se dizer claramente que ele nem sabia distinguir a rainha do meio das outras mulheres. Tal era a sua modéstia, o cuidado com os olhos. Essa é a primeira lição de vida que ele dava. Nós sabemos que os olhos são janelas da alma e muitos pecados acontecem exatamente por causa do mau uso dos nossos olhos. E essa modéstia dos olhos é extremamente necessária, sobretudo para os rapazes, conservarem a pureza. Muitas impurezas, muitos pecados contra a castidade começam exatamente pelo descuido dos olhos. Então, essa modéstia de Luís com os olhos era exatamente um meio de se preservar de qualquer impureza que pudesse entrar, porque entra a impureza pelos olhos, vai para a imaginação, depois vem para a fantasia, e depois então o pecado se torna interno, se há consentimento, e depois vai às vias de fato no sentido externo. Então esse cuidado com os olhos é extremamente necessário. E hoje mais ainda, nós temos acesso a tantas coisas, muitas vezes da própria mão, né, da palma da mão, com o celular que nós temos. Então cuidado com as vistas, nem tudo que aparece é para a gente ver. Então, esse governo dos olhos, que é muito difícil, é extremamente necessário. E Luís de Gonzaga dava, pois, esse exemplo, morando lá na corte. Às vezes tinha que ir às festas mesmo da corte. Luís estava sempre com aquela modéstia. Era um menino de oração, fazia muita penitência, sobretudo penitências corporais. Todos os dias rezava o ofício de Nossa Senhora e foi aumentando nele cada vez mais o desejo de logo entrar na vida religiosa. Livrou-se de 2 grandes acidentes, além de outros pequenos. Uma vez a carruagem que o levava para um determinado lugar, ao passar num rio, ela se quebrou. O irmão que ia à frente conseguiu chegar do outro lado, ele não, foi arrastado pelas águas. Milagrosamente, a parte do carro
esbarra num tronco e ele foi salvo. Outra vez, ficou muito tarde para ele rezar, ele tinha que rezar os salmos penitenciais à noite, estava tarde, ele rezou, mas vencido pelo sono, ele terminou dormindo e a vela então, ela caiu e pegou fogo na cortina, depois na cama, e ele acordou no meio daquele fogo, né? E milagrosamente foi salvo por Nossa Senhora. Aos 17 anos, ele então se decide a entrar na congregação da Companhia de Jesus. Aí já tinha voltado para a Itália, mas teve que enfrentar a resistência difícil do pai. Embora fosse um homem muito católico, ele não aceitava que Luís fosse religioso. Ele tinha muitos sonhos para o Luís, com relação ao cuidado dos bens, cuidado mesmo da sua própria vida como família, e ele não queria que Luís entrasse na vida religiosa. E começou então a usar de sua autoridade para que Luís não fosse religioso. E combateu Luís por causa disso, proibiu, e Luís resistiu em todos os momentos. O pai foi muito duro com ele, e ele firme, até que conseguiu convencer o pai. Mas o pai resistiu assim terrivelmente, né? A ponto de até ameaçá-lo. Luís era o filho mais velho, né? Queria que Luís ficasse em casa e se casasse, tivesse cuidados com os bens da família. Era uma família muito abastada, mas o Luís rejeitou, renunciou a tudo isso, entregou aos pais e à família os seus direitos de primogênito, como filho mais velho. O pai muito duro, depois o pai terminou aceitando, terminou deixando, porque entendeu, certa vez, cada vez que o pai dizia não, Luís ia fazer uma penitência, né, no corpo, né? Se maltratava mesmo, no corpo, fazendo penitência, né? Cada vez que o pai dizia não. E um dia o pai viu ele fazendo penitência por causa do não que ele tinha dado, e o pai então ficou comovido com aquilo, e depois terminou aceitando que o filho entrasse na Companhia de Jesus. Ele entrou então aos 17 anos na Companhia de Jesus, aí foi em Roma, morava lá no colégio romano. Eu tive a graça de celebrar no quarto dele, né? Um dia ele morreu mesmo, né? Tem um altarzinho. Primeira vez que eu fui a Roma, eu tive essa graça de celebrar lá, no quarto de São Luís de Gonzaga, no antigo colégio romano, que está desativado, mas os quartos, né, a sala onde eles se reuniam, está tudo bem próximo ao que era naquela época. Ele morreu em 1591, né? Sempre era característica dele não só a pureza, a castidade, era um menino inocente, como também a penitência e a obediência, né? Ele, quando entrou para os jesuítas, Companhia de Jesus, ele disse: olha, eu queria ser tratado como o menor de todos. Poderia querer exigir mais, porque sempre foi bem tratado na família rica e tal, mas ele disse: sou aqui igual aos outros e quero ser tratado o menor de todos. E era um menino profundamente obediente, né? São Alberto Bellarmino, que o conheceu, dizia que era o exemplo de obediência lá na Companhia de Jesus. Entrou no noviciado, teve seu tempo de noviciado, depois então fez a sua profissão religiosa, os votos próprios da Companhia de Jesus. Era sempre atento a todas as coisas. Certa vez, na hora do recreio, aquela brincadeira de jovens, fazendo perguntas, brincando, perguntaram lá para os que estavam presentes o que eles fariam se soubessem que iriam morrer logo, né? Aí um respondeu: eu iria para a capela rezar, o outro: eu iria arrumar minhas coisas, e cada um deu sua posição. E chegaram para Felipe e perguntaram, para Luís, e perguntaram: e aí, Luís, o que é que você faria se soubesse que iria morrer agora? Ele disse: eu continuaria brincando, continuaria no recreio. Quer dizer,
estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Agora é ficar aqui na hora do recreio. Mas então era a sua obediência às regras da vida religiosa, né? Então tinha em tudo que era próprio da vida religiosa, até a hora do recreio, como manifestação da vontade de Deus, né? Essa paz de espírito é muito importante para nós aprendermos que fazendo a vontade de Deus, nós estamos tranquilos. Deus pode nos chamar a qualquer hora, eu estou fazendo a vontade dele, pronto. Seja se estou lá fazendo a comida, se estou lavando a roupa, se estou varrendo a casa, se estou trabalhando, se estou dando uma aula, se estou atendendo uma pessoa, é a vontade de Deus, pronto, estou tranquilo, satisfeito, né? A obediência nos dá essa paz, nos dá essa tranquilidade. Estou fazendo a vontade de Deus, estou obedecendo, né, aos meus superiores, obedecendo às regras, a minha regra de vida que foi colocada para mim. Então essa é obediência e essa tranquilidade de estar fazendo a vontade de Deus era a característica de Luís de Gonzaga, né? Depois, lá em Roma, naquela época dele, já no final do século XVI, ele morre em 1591, como eu disse, surgiu lá uma grande epidemia. Houve uma grande fome no campo, muitos camponeses foram para Roma pedir comida, pedir pão, e devido às aglomerações, começou lá uma doença, e a epidemia se espalhou pela cidade de Roma. Foi muito sofrimento do povo, havia muita desolação, muitas mortes, os hospitais, que não eram tantos, cheios, né, casas, pessoas enfermas. E os membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, trabalhavam muito atendendo as pessoas, cuidando, dando remédios e consolando e visitando as famílias, cuidando nos hospitais e tudo mais. O Luís de Gonzaga pediu ao seu superior para ir também. 23 anos, era novo. O superior, então, permitiu e ele começou a cuidar de todo mundo, tanto quanto era possível para ele, nos hospitais, nas casas, etc. E ele contraiu a doença. Ficou muito mal, foi para casa e sendo tratado. Naquela época não tinha as medicações que nós temos hoje, dava aqueles remédios difíceis de engolir, os remédios amargos, eles viam claramente que ele segurava na boca, né, só para sentir, né, o amargor, né, como uma forma de penitência. E aconteceu dele, então, entregar a sua vida. Não foi ordenado sacerdote, era irmão, professo, e morreu aos 23 anos. Está aí o exemplo, né, de vida de oração, de penitência, de obediência, de pureza e de em tudo querer fazer a vontade de Deus. Poucos anos depois ele foi beatificado e depois então, no século XVIII já, foi canonizado e colocado como o padroeiro da nossa juventude. Hoje então rezemos a São Luís de Gonzaga, pedindo pelos nossos jovens, pedindo também pelo nosso bispo, porque é o nome onomástico dele, Luís, né? Dom Luís é o nome do bispo, né? Luís. Então, rezando também por ele, para que São Luís dê essa proteção e essa intercessão no céu. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.